Isso não aconteceu comigo, mas me foi contada por um grande amigo já falecido. No presídio, acertam-se os detalhes para a defesa, possivelmente uma liberdade provisória, e falta um detalhe financeiro que o preso tem que ver com a família. Amanhã, sem falta, faremos um contrato. No dia seguinte, de volta ao presídio, cadê o preso? Meio encabulado, ele foi se achegando e falou que havia contratado outro advogado. Deu-me o cartão onde estava ostentado o título de Doutor Fulano. Então, a família preferiu contratar esse outro e ele já está cuidando do caso. Mas o que aconteceu? Pensei que estava tudo certo. Mas depois que o senhor saiu, veio este e falou o que podia fazer por mim. Eu não fiquei muito convencido, mas a família preferiu contratá-lo assim mesmo. Afinal, ele é doutor e o senhor não é. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Antônio Ribeiro e você está no canal Conversa de Advogado. No Brasil, é comum que advogados sejam tratados como doutores em algumas situações, especialmente em eventos formais ou em correspondências. Isso ocorre porque o título de bacharel em Direito é considerado um curso de nível superior, o que confere ao formado o direito de utilizar o tratamento de doutor em determinadas situações. O título de doutor, utilizado por advogados no Brasil, tem origem histórica e cultural na tradição acadêmica e jurídica europeia. Na Idade Média, a universidade era a instituição que concedia os títulos acadêmicos mais altos, como o de magíster, mestre e doutor. Na área jurídica, o título de doutor foi utilizado desde o século XVI para designar aqueles que se destacavam em sua formação jurídica e tinham conhecimento profundo do direito. Nessa época, a formação em direito era realizada em universidades e apenas os melhores alunos eram reconhecidos como doutores. Com o tempo, o uso do título de doutor para advogado se popularizou em toda a Europa e se tornou uma tradição. O Brasil seguiu essa tradição pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827, que instituiu o ensino de ciências jurídicas e sociais e definiu a forma como os bacharéis em direito deveriam ser graduados e denominados. O Decreto Imperial instituiu que as faculdades de Direito seriam criadas em São Paulo e em Olinda, e que os estudantes deveriam cursar pelo menos 4 anos de estudos com disciplinas nas áreas de Direito Natural, Direito Público e Direito das Gentes, o internacional. Ao final do curso, os estudantes deveriam prestar exame perante uma banca examinadora e, se aprovados, seriam graduados como bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais. O decreto também estabeleceu que os bacharéis em Direito seriam denominados doutores, em referência ao grau acadêmico mais elevado da época, mesmo que não possuíssem um título de doutorado stricto sensu. A denominação doutor foi adotada em virtude do conhecimento da formação em direito na época, que era considerada a mais importante das ciências. A partir daí, a tradição de se referir aos bacharéis em direito como doutores se consolidou no Brasil e atualmente é comum que os advogados sejam tratados dessa forma em certas situações. Atualmente, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei 9.394/96, define as normas para a concessão de grau e de titulação de doutor em todas as áreas do conhecimento no Brasil. De acordo com a lei, o título de doutor é concedido a quem tenha obtido o grau acadêmico de doutor em uma programação de pós-graduação stricto sensu, que compreende os cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Ministério da Educação. Para obter o título de doutor, o candidato deve elaborar uma tese original e inédita com base em pesquisa científica que apresente contribuição significativa ao conhecimento em sua área de estudo. A tese deve ser defendida publicamente perante uma banca examinadora, composta por professores doutores. É importante destacar que o título de doutor, tal como definido pela Lei de Diretrizes e Bases,
é uma titulação acadêmica, que se refere à obtenção do grau de doutor em uma área específica do conhecimento e não tem uma relação direta com o exercício da advocacia. Embora os advogados possam utilizar o tratamento de doutor em certas situações, como falamos antes, isso não significa que possuam necessariamente o título de doutor. O que você acha? Você vai continuar chamando os advogados de doutor ou vai passar a chamar a partir de agora? Coloquem aqui nos comentários para que a gente possa ver como que as pessoas pensam a respeito desse título de doutor. E aí eu faço depois um vídeo dizendo como que foi essa pesquisa. Ok? Até o próximo vídeo. Até já!